Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, esse vídeo aqui, o intuito dele é esclarecer tudo o que não foi falado naquele vídeo anterior. O vídeo anterior é o vídeo do notebook da Positivo Vision R15. Eu quero tentar aqui, pelo menos no vídeo, deixar assim, as coisas muito claras para que todos entendam como que foi o contato do cliente comigo, como que foi também após eu devolver a máquina para o cliente, o que foi que aconteceu, tá? Recebi muitos comentários no vídeo, mas recebi também muitas pessoas entrando em contato diretamente comigo, tá? Então eu quero assim deixar mais claro também. A minha ideia nunca foi difamar a Positivo, apesar de que, na minha opinião, a Positivo deixa muito a desejar se comparado com outras marcas. Vamos lá, vamos começar. Eu fiz o seguinte, gente. A primeira coisa que eu fiz, eu entrei em contato novamente com o cliente, tá? Após eu ter lançado aquele vídeo anterior, vou colocar meu fone aqui, vocês vão ouvir também, tá? E aí eu pedi para ele poder explicar um pouco mais de tudo, né? Então eu fiz algumas perguntas para ele e ele foi me respondendo essas perguntas e eu vou colocar aqui para vocês agora, para vocês entenderem um pouco mais o que que aconteceu, tá bom? Vamos lá. Primeiro áudio, tá? É esse. Vai ser sempre um áudio meu perguntando e depois um áudio dele respondendo. Antes de comprar esse notebook da Positivo, você já tinha um outro notebook? E o que que te fez você comprar este notebook da Positivo Vision R15? Pessoal, só lembrando também que o cliente também, eu não vou expor o cliente aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos agora ouvir aqui o que que ele respondeu. Então, Rodrigo, não, eu não tinha notebook, não. Eu tinha um computador que eu montei, era básico, bem básico. Eu tinha um RX 550 e um 53570. Aí eu vi os vídeos do pessoal no YouTube recomendando esse notebook e eu vi que ele tinha o mesmo desempenho do computador meu, porém ele era um notebook, né? Eu podia levar ele para outro lugar. Aí eu interessei, achei o preço bacana, que eu peguei ele na promoção, eu peguei por 2.190, eu acho. E aí pra mim tava valendo muito a pena, e o processador muito bom. Entenderam aí? Então ele pegou, foi o primeiro notebook dele que ele adquiriu. Até então ele só tinha desktop, ele tinha um outro desktop. E ele, antes de adquirir, ele assistiu vídeos, né? Onde as pessoas mostravam o equipamento e falava a respeito. E aí ele acabou se interessando pelo equipamento e resolveu, então, estar comprando. Conseguiu uma promoção, pagou 2.190 pelo equipamento. Vamos continuando aqui. E qual que era o intuito de você adquirir esse notebook? Foi para trabalhos, estudos, jogos? Ele te atendeu bem? Foi preciso fazer algum upgrade, alguma coisa? Então, eu comprei ele justamente para jogar. Porque eu jogo uns joguinhos mais leves, tipo GTA V e Sons of the Forest, esses joguinhos mais antigos. E no final ele acabou me atendendo bem pra caramba. Só que no começo eu sempre usei, desde que comprei ele na tela secundária e ele ficava desligando. De vez em quando desligava. E eu achei que era superaquecimento. Mas não era. Ok. Continuando, hein? Originalmente ele estava com quantos gigas de memória? E depois você precisou aumentar essa memória ou não? E você falou também que ele ficava desligando aleatoriamente, porque você estava usando uma tela aí externa, né? Um monitor externo, né? E depois você acabou descobrindo que, na verdade, ele desligava devido ao conector, né?
ali, estava tendo um problema no conector do HDMI, um mau contato, eu acho. E aí estava fazendo com que ele desligasse. Então, quando eu comprei ele, eu comprei com 8 GB e com Linux, porque a versão com Linux saía mais barata e com 8 GB também. Aí eu já comprei mais um pente de 8 GB do DR4 também e coloquei nele. E coloquei o Windows também. E ele ficava desligando e era depois que ele voltou da garantia que eu descobri que era por causa de um conector que transformava VGA para HDMI. Então, só resumindo até agora, pessoal, quando ele adquiriu o equipamento, ele fez sim um upgrade, porque vinha só com 8 gigas de memória, ele já adquiriu uma outra DDR4, mais 8 gigas de memória, para ficar com 16 gigas de memória. E ele, ao invés de estar usando ali o equipamento, usando a tela, o monitor do próprio equipamento, ele costumava usar no monitor externo. Só que para poder usar no monitor externo, ele tinha que usar um adaptador, tá? Que passava de VGA para HDMI. E devido a mau contato ali, o equipamento desligava, tá? O notebook dele ficava desligando devido a mau contato. Não sei se isso pode ter sido alguma das causas, né? Uma das causas aí, ter dado o problema no equipamento ou não, tá? Mas vamos continuar ouvindo aqui. Quanto tempo depois que você adquiriu o notebook que ele veio a dar o problema? Esse problema dele ligar sem gerar imagem. Esse problema que eu tive até que verificar para você aqui. E quando isso aconteceu, ele estava na garantia também, né? E por que você não enviou ele para garantia? Então, desde o começo eu já desligava, só que ele reiniciava sozinho. Aí 3 meses depois da compra, ele deu esse problema que desligou e não quis ligar mais. E eu não mandei ele para garantia, porque a garantia não cobria se você já tivesse abrido o notebook e trocado o pente de memória RAM, colocado, adicionado um SSD, qualquer upgrade. A garantia não cobria. E no dia que eu te enviei ele, um youtuber fez um vídeo de pronunciamento falando que a Positivo tinha mudado os termos de garantia dela e que a partir daquele dia cobria. Então, ou seja, o equipamento ainda estava na garantia quando eu recebi ele. Porém, como ele já tinha aberto o equipamento, já tinha tirado a tampa ali e tinha feito um upgrade de memória, ele até então, de acordo com ele, não estaria dentro da garantia, já que ele já tinha aberto o equipamento e tinha feito um upgrade de memória. Só que, de acordo com ele também, ele assistiu um vídeo de algum youtuber aí falando que a Positivo, a partir daquele dia, já estaria dando sim garantia, mesmo se você abrisse o equipamento e se você fizesse um upgrade de memória. E foi justamente quando ele me enviou o equipamento. Mas eu acho que não foi bem no dia como ele falou, não. Tá? Depois ele até nem falou mais sobre esse assunto, porque teve uma outra história por trás disso aí. A gente vai ouvir aqui. Eu lembro que quando você me enviou ele, você chegou até a cogitar e se caso não desse o reparo, você iria descartar ele. Não foi isso? Eu acho que você chegou até a falar para mim, eu tenho até que pegar nas nossas conversas aqui, você chegou a falar para mim assim, Rodrigo, pode ficar com ele por aí mesmo. Eu não estou agora 100% lembrado se foi bem isso mesmo, mas eu acho que foi alguma coisa assim. Só que como houve essa alteração da garantia, aí você falou, me manda de volta porque houve uma alteração e eu vou tentar enviar para garantia. Não foi isso? Então, Rodrigo, foi isso mesmo. Quando eu te mandei ele, eu mandei, ainda te perguntei se podia tirar a memória RAM, se você conseguia fazer o teste sem memória RAM e sem o SSD, porque a garantia não cobria, no caso ele foi para aí, chegou aí se eu não tivesse conserto, eu não ia precisar dele mais, porque não tinha utilidade nenhuma. Porém, quando pegou a garantia, aí não teve conserto aí, mas mesmo assim eu queria tentar mandar para garantia. Foi isso mesmo. Então, exatamente isso. O que acontece é que eu acho que não foi bem no dia que ele me mandou, foi quando já estava comigo, porque eu lembro que quando eu dei a notícia para ele, que eu falei, olha,
Aqui, infelizmente, estou de mãos atadas. Eu acho que eu cheguei a usar até essa frase para ele. Tá? Aqui não tem o que eu possa fazer. Não existe uma BIOS que eu possa regravar. Ele não tem um esquema elétrico, ele não tem um board view. Não tem nada que dá para ser feito aqui. O que podia ser feito, eu tentei. Mas, infelizmente, não tem o que eu possa fazer. E eu lembro dele falar para mim sim, falou, olha, então nesse caso, então você pode ficar com ele aí para você, porque para mim não tem serventia mais. Ou seja, ele teria investido R$ 2.190, usado 3 meses e teria descartado o equipamento, né? E depois, eu acho que foi logo no dia seguinte ou 2 dias depois, não lembro agora, pois é, essas coisas, é muita coisa acontecendo, mas aí ele falou, não, manda para mim de volta, porque parece que eu posso sim me encaixar nessa garantia. Parece que agora já está liberado para quem fez upgrade poder também ter direito à garantia. Tá? Eu acho que foi algo mais assim, para ser bem sincero. Bom, continuando aqui. Agora me explica aí como é que foi a sua experiência lá com o pessoal do suporte, como é que você entrou em contato com eles, conta pra gente aí como é que você fez todos os trâmites, quanto tempo levou para você enviar para eles até que eles te retornassem, como é que foi tudo isso aí? Então, inicialmente, eu tentei achar o contato deles de todo jeito e não consegui. Aí eu achei um contato que dá suporte para a empresa. Entrei em contato com eles, mas não tive retorno nenhum. Depois, pesquisando no site mais a fundo, aí eu achei contato de suporte pelo WhatsApp. Entrei em contato com eles e fui respondido na mesma hora. Aí eles me mandaram o código de postagem do Correios, eu não precisei pagar taxa nenhuma nem nada. E me mandaram também o prazo, que era de 15 dias para eu poder enviar. Eu tinha, a partir do dia que eu mandei mensagem, eu tinha 15 dias para poder enviar ele. E foi isso, eu enviei e peguei de volta, depois de uns... foi de uma semana, 2, porque a cidade minha é meio longe, e aí veio funcionando perfeitamente. Bacana. Então, gente, só resumindo, a forma que ele fez foi entrar em contato, pegou o Zap, né? Ele falou que teve um pouco de dificuldade para encontrar qual número ligar e tudo mais. Fica a dica aí para positivo. Mas o que aconteceu? Aí depois que ele conseguiu falar, foi bem tranquilo. O pessoal deve ter gerado para ele uma etiqueta, né? E deu para ele o prazo de 15 dias para ele ir até os Correios e despachar esse equipamento, né? Usando ali a etiqueta dos Correios, ou seja, ele não teve custo, né? E aí, depois que o pessoal recebeu lá, né? Na verdade, nem foi depois que recebeu, né? De 7 a 15 dias, ele falou de uma semana a 2 semanas, né? Ele já estava com o equipamento de novo, já totalmente funcionando novamente, tá? E ele mora ele mora, na verdade, não é bem numa cidade, ele mora afastado, tá? É na zona rural, tá? Por isso que para ele fica mais complicado, ele deve ter que ir numa cidade mais próxima, e é por isso que fica mais complicado, tá? Por isso que ele falou que levou um pouco mais, mas ele acha ali que eu acho que deu uns 7 dias, foi bem rápido para falar a verdade, fiquei surpreso, viu? Me surpreendi mesmo. Continuando aqui. Eu não tive custo nenhum. O único custo que eu tive foi do deslocamento meu da minha casa até no Correios. Que, no caso meu, mas isso é individual, né? No caso meu é 16 quilômetros do Correio. Ok, ele mora a 16 quilômetros do Correio, tá? E eles chegaram a te falar qual foi o defeito, o que eles fizeram, qual foi o reparo feito? Pois é, pessoal, vamos parar um pouquinho nessa parte aqui, porque ele vai responder, tá? Mas ele me enviou a cópia também da ordem de serviço do que foi que eles fizeram. Essa aqui é a cópia, tá? Da OS dele. Aqui eu não deixei nenhum dado dele, tá? Tá tudo aqui. E tudo que foi feito. Vamos ouvir primeiro, tá? O que foi que ele falou. Não, Rodrigo, eles não me falaram nada, não. Eu só acompanhei pelo site deles que dão suporte lá, pra gente conseguir ver o reparo do dispositivo da gente. E aí eu vi que ele tava voltando, mas quando ele chegou, aí dentro da caixa do notebook veio, a propósito, veio muito bem embalado,
veio com os plásticos tudo novo, de novo, e a tela mesmo parece que foi trocada. E aí veio uma nota descrevendo os reparos que foi feito, que estava escrito lá que tinha sido trocado bateria, placa-mãe e a tela. Pois é, pessoal, a gente está aqui com a nota, ó, tá? Se a gente reparar bem, ó, não ficou, a imagem não está muito boa, mas dá pra gente ver aqui, ó, tá? Tem aqui o número de série, tal, né, balcão, início da garantia, olha só, a garantia dele começou em 2/12, 2024, e são 2 anos de garantia, tá? Então, 2/12 de 2026. E aqui, ó, vem tudo escrito, ó. Atividade, número 1, primeira coisa que eles fizeram, a abertura dele, tá? Fizeram a abertura dele, tá? Qual foi o sintoma? Não apresenta imagem. Qual foi a ação tomada por eles, né? Nenhuma, só um tracinho, não deu. Até aqui não tinha feito nenhuma ação ainda, tá? Forçou o desligamento, forçar o desligamento. Então isso aqui é bom para gente técnico, para saber quando pegar uma máquina dessa. Primeira coisa, forçar o desligamento, pressionar o botão e segurar o botão de ligar ali por alguns segundos até que ele desligue, tá bom? E aí eles acharam que talvez forçar o desligamento resolveria, mas aí escreveu não solucionado, né? Talvez o forçar o desligamento seria tipo um reset da BIOS, né? Eu já até ensinei isso aqui em vídeos, né? E isso é muito comum, principalmente em positivos, né? No notebook da Positivo, quando você segura o botão de ligar por alguns segundos, ele vai forçar o desligamento, depois quando ele voltar a ligar, ele volta a funcionar normalmente. Na verdade, também tem outras marcas também que funcionam dessa forma. Tá? Mas aqui, não solucionado, realizar load na BIOS, né? Não consegui acessar a tela da BIOS. Eles tentaram acessar a BIOS e não conseguiu também. Tem mau uso? Não. Solução, abrir chamado. Tá? Aí aqui vem, ó. Utilizando backup. Eles tentaram utilizar uma BIOS de backup, eu acho. Viu? Eu acho que deve ser isso. Tá? Não entendi bem. E aqui vieram aqui mostrando o PLM total, AMD-V2, 5500U, DDR4, tudo mais, e só. E aqui veio de novo, utilizando o backup. Tá? Tentando de novo. Ó. Bateria 3C Lion 4800, total, e tudo mais. Eu não entendo o que eles querem dizer com utilizando o backup, tá? Se talvez eles estão testando. Aqui deve ter testado com outra memória. Será que é isso? Eu não entendi. Não entendi. E aqui com outra bateria. Então, será que esses notebooks, eles são daqueles que se a bateria não tiver carga, eles não geram imagem? Tem notebooks da Positivo que é assim, tá? Que se não houver carga na bateria, não gera imagem. Se eles estavam verificando a bateria, provavelmente que essa bateria não tinha carga suficiente, ou até tinha, mas não era suficiente para gerar imagem, tá bom? Pode ser isso. E aqui, ó, falaram de LCD também, tá? LCD. O LCD aqui, eles também verificaram, tá? Colocou LCD só e finalização técnica. Ok. Na verdade, PLM é placa-mãe. Placa-mãe. Acabei de ver isso aqui, acabei de entender isso aqui. Placa-mãe. Os caras utilizando backup. Placa-mãe. Os caras trocaram a placa-mãe, provavelmente. Aqui, né? Mostrando. Eu sei que eles trocaram, depois embaixo está escrito. Não funcionou. Trocaram a bateria. Não funcionou. Trocaram a tela. Aí finalizado tecnicamente. É isso mesmo, tá? Ok, vamos ver aqui, ó, encerramento. E aqui, ó, o Mi31, eles vêm cá falar o que de fato aconteceu, né? Identificado falha na tela de LCD com imagem escura, falha na placa-mãe, não liga, e falha na bateria, baixa autonomia. Realizada troca do LCD, da placa-mãe e bateria. Olha só, gente. Equipamento ligou normalmente. Fizeram a troca de tudo, né? Deram outro notebook para ele. Realizada a instalação do sistema operacional e configuração de BIOS versão tal. Testes, ok.
Realizados testes com Burn-in 10, com resultados ok. Equipamento funcional e sem falhas. Bom, aí trocaram tudo, devolveu para ele e vamos ouvir o que foi que ele falou depois que ele recebeu o equipamento. Depois que ele voltou da assistência, ele continuou desligando sozinho. Eu cheguei a acionar a assistência de novo. Eles me mandaram outro código de postagem para mandar o notebook, porém eu fiz uns testes e acabei descobrindo que era o conector que transforma a VGA em HDMI e desconectei a tela e daí para cá ele funcionou perfeitamente. Até hoje não deu problema mais nenhum. Ou seja, até chegou a dar problema, que foi aquele problema que a gente já tinha mencionado aqui, que foi ficar desligando, mas devido ao adaptador dele do VGA para o HDMI. Tá? E aí não deu mais problema. Perfeito. Você faria negócio de novo com a Positivo? Apesar de tudo que você passou aí, você acha que valeu a pena? Você indicaria este notebook? E você também indicaria a marca Positivo para as pessoas? A princípio, Rodrigo, quando eu comprei ele, eu não indicaria não, porque a garantia era muito. No caso, ela não cobria nada e se você fosse comprar a versão mais completa, era muito caro. Mas hoje que a garantia mudou e depois do atendimento que eu tive com eles, eu indico sim. E esse notebook eu indico mais ainda, porque vale muito a pena, porque tem muitas características boas. E apesar que agora deu uma subida de preço, mas no preço que eu comprei você não achava nada melhor. Ele está suprindo minhas necessidades e para mim valeu a pena sim. A marca Positivo, de uns tempos para cá, ela deu uma melhorada, porém as pessoas têm mania de comprar os notebooks, tanto notebook quanto telefones mais baratos, e querer comparar com as coisas que são de outras marcas, porém mais caro. E geralmente é óbvio que o desempenho vai ser bem inferior. Não tem como comparar, até por conta do custo. Se você compra mais caro, com certeza vai ser melhor. Isso aí, essas aí são as palavras do cliente, tá? Então, eu acho que aqui deu para a gente entender um pouco mais, na verdade, entender tudo o que aconteceu antes do equipamento chegar até mim e depois que o equipamento foi devolvido para ele, né? O importante é que o cliente está feliz, o cliente, inclusive, falou que indica, né? Ele falou que sim, ele recomenda. Então, ele achou que o suporte dado para ele foi um suporte bem dado, né? Pelo visto lá, o pessoal, eles não consertam, parece que eles trocam, né? Então, eles trocaram placa, tela e bateria, né? Então, é uma coisa para a gente ficar alerta aí. E lembrando esse negócio da tela, a tela eu acho que é porque ele comentou comigo depois, que a tela é porque eu acho que... Não foi ele não, foi um outro cliente. Eu li um comentário de outro cliente falando que a tela ficava escura. Pode olhar lá naquele vídeo lá que tem. Então, talvez algum defeito aí relacionado com tela escura também, que danificou e tudo mais. Então, o pessoal fez ali um novo notebook para ele, né? Teve uma outra pessoa que fez um comentário interessante também, falando que foi lá no suporte também, quando eles devolveram para ele, que ele pressionou o botão para ligar, apareceu Sony. Não, apareceu Vaio. Vaio. E aí eles perguntaram se ele queria que mudasse de Vaio para positivo, que eles iam lá e iria só reprogramar de novo. Ou seja, eles iriam regravar essa BIOS, né? Então, pelo visto, a mesma BIOS do Vaio é a BIOS do positivo, né? Então ele serve, só que eu não sei qual é o modelo. Seria bom a gente saber qual modelo exato, né? Porque se essa pessoa que comentou lá no vídeo, se ela puder vir aqui nesse vídeo e comentar, ou comentar embaixo daquele vídeo, do comentário dele naquele vídeo, falando que lá na BIOS está mostrando com qual modelo o seu equipamento, né? Isso é importante, porque daí já ajuda a gente também, quando chegar um equipamento, se a gente não tiver a BIOS, a gente consegue buscar aí a BIOS, né, diferente um pouco, principalmente BIOS de positivo, né, e que vá funcionar também. Então tem que ter uma noção de como que a gente faria isso. Mas é isso, gente. Eu acho que está bem explicado, tá? Várias pessoas comentaram, várias pessoas, eu sei que infelizmente a Positivo ela decaiu bastante aí, fica aí a dica pro pessoal da Positivo, tá? Infelizmente, mas
pelo jeito o suporte aí foi muito bom, né, para ele, resolveu o problema dele e o cliente está satisfeito com tudo, tá? Inclusive com o próprio notebook também, com o próprio equipamento. E mais uma vez, é verdade o que ele falou, a pessoa às vezes adquire um equipamento mais barato e às vezes isso acontece até comigo mesmo, né? E quer comparar com coisas bem acima, né? Coisas bem melhores, né? Você compra lá um carro popular e quer comparar com a Porsche, né? Com a Ferrari, né? Não tem condição, né? Eu acho que é aquela linha ali mesmo, você tem que comparar com aquela linha ali, né? E é isso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido aqui melhor a respeito, tá? Quem gostou, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.